Olá pessoas, tudo bom? Quase todos os dias lá no meu Instagram eu recebo as seguintes mensagens. Jéssica, faz um vídeo falando como foi sua vida de au pair. Jéssica, me dá dica, porque eu também tô querendo ir como au pair. E hoje então eu decidi vir aqui conversar com vocês e explicar, enfim, como foi a minha experiência sendo au pair aqui na Holanda. Se você não sabia disso, eu vim pra cá pra ser au pair e eu fiquei durante um ano trabalhando com uma família, cuidando de dois meninos. Na época, eles tinham 2 e 5 anos. Foi uma experiência boa? Não sei, eu vou falar pro meio do vídeo. Então, se você tá curioso pra saber, continua assistindo esse vídeo. Eu mexendo nas minhas bagunças esses últimos dias, eu encontrei o meu contrato de au pair. Então, eu vou dar todas as informações da época de 2011, que foi o ano que eu vim pra cá. Eu também encontrei o meu Placement Confirmation, que falava pra onde eu ia, que família, endereço, só tipo um certificadozinho, né? Pra meio que simbolizar um contrato bonitinho. Na época que eu fui au pair, eu tive que pagar um valor de 500 euros, que deu pra parcelar. E a agência que eu fui au pair, que eu nem sei se existe ainda, é a House of Orange. Ela fica aqui na Holanda mesmo, mas ela tem uma representante brasileira, pelo menos tinha na época, lá no Brasil, em Campinas. Eu fui daí visitar a representante para conhecer um pouco mais da agência, né? Já que ela é uma agência física somente aqui na Holanda, sempre tinha aquele medozinho. Ela na época era das agências mais baratas, acredito mesmo porque eles não tinham uma loja física no Brasil. Na época eu trabalhava como loss prevention e pagava por mês, e também no final de tudo eu acabei vendendo a minha moto para pagar e finalizar para vir para cá. Então eu não tive nenhuma ajuda financeira de papai, mamãe, nada, foi tudo do meu próprio suor. Agora eu vou falar um pouco das condições do au pair na época, sempre lembrando isso pra vocês, porque eu acredito que tenha mudado muito, faz mais de 7 anos que isso aconteceu. Então, na época, o máximo limite de horas para se trabalhar na semana era 30 horas, e o limite de idade para vir morar aqui na Holanda como au pair, para conseguir o visto, era de 25 ou 30 anos, eu não me recordo bem, mas era entre esses dois. E a remuneração mensal era de 300 euros para essas 30 horas semanais. Eles também cobravam da família aqui, para a família estar podendo ver essa disponibilidade de pessoas. Eles tinham um site que a gente ficava disponível lá com a fotinho e com todas as informações do nosso application. A família, no caso, pagava aqui e também pagava até o valor de 1.200 euros de passagem pra gente. Então a gente só se responsabilizava de pagar de ficar online, que era os 500 euros, e eles pagavam 1.200 para nossa passagem, que no final das contas dava, dependendo de onde você fosse, né? No Brasil tem como voltar aí com 1.200 euros, e eles também pagavam para ficar, eu acredito, se eu não me engano, na época também era 500, para eles ficarem disponíveis no site para ver as pessoas. Eles não ficavam lá pra gente, au pair, escolher. Nós ficávamos disponíveis com fotinho e eles conseguiam daí ver essa disponibilidade de au pairs. Nesse contrato também tinha a possibilidade de 270 euros anuais que a família tinha que prover para um curso que a au pair quisesse fazer, poderia ser inglês ou holandês, e esse curso tinha que durar no mínimo pelo menos 6 meses. Só que tem uma coisa, 270 euros era um valor muito baixo para um curso de holandês de 6 meses ou até menos no inglês. A cada 12 meses, a au pair tinha 2 semanas de férias. Eu não me recordo de ter tido essas 2 semanas. Eu acredito que quando eles saíram de férias, daí eu fiquei em casa. Então, acredito que isso que contava das 2 semanas. E eles também tinham que dar 2 dias de folga na semana. Um final de semana por mês. Na sexta-feira, das 8 da noite até domingo ao meio-dia. Mas eu sempre tinha o final de semana livre e a metade da sexta-feira, né? Depois eu vou explicar pra vocês, porque eles trabalhavam em horário comercial. Esse então é o geral, é o contrato geral para todas as au pairs, só que existe também o agreement dentro da família, porque às vezes a família precisa em dias diferentes, 1 hora a mais, existem as horas extras, existem as horas menos do que as horas de 30 horas semanais, e eu vou explicar então como que foi com a minha família. Eu fiquei disponível no site, eu acredito que por 1 mês ou menos. Eu falei com uma família primeiro, essa família tinha
4 ou 5 crianças, e eu falei com eles, só que eu acredito que eles não me quiseram porque o meu inglês não era tão bom assim. E daí, logo depois disso, eu fui conversar com essa família. Eles me ligaram, a agência sempre me ligava, me dava um toque e falava, olha, a família tal tá com o seu application, eles gostaram e eles vão ligar pra você. Então eu sempre me preparava, e naquela época meu inglês realmente era muito ruim. Eu sempre treinava escrevendo textos, assim, eu escrevia coisas da cabeça, redação, tudo em inglês. Eu sabia que tava a maioria das coisas erradas, mas eu tentava forçar minha cabeça a pensar em inglês. Depois disso eles me ligaram, a gente conversou um pouquinho por telefone, e logo depois a gente entrou em contato por Skype, a gente se viu, eles gostaram de mim, eu gostei deles, eram 2 crianças apenas, 2 meninos, então a gente foi conversando, daí deu match. Então eu automaticamente meio que saí do site, tinha uma faixinha lá, match pra mim. Depois disso, como eu já tinha feito meu passaporte, eu fui cuidar do visto. Eles agilizaram o visto por aqui, a documentação, e no Brasil já estava meio pré-preparado para eu ter o visto. E aí, quando eu fui levar os documentos em São Paulo, foi bem mais fácil. Em 22 dias, o meu visto já estava pronto. E eles já tinham comprado também a minha passagem daí. Eu tinha pouco tempo para sair do Brasil e me despedir da minha família. Nessa época eu morava em Blumenau, em Santa Catarina, então em Blumenau eu tinha minha mãe e minha irmã, e no Guarujá, que é de onde eu sou, eu tinha toda a família, então eu tinha que meio que me dividir de estar um pouco lá e um pouco em São Paulo. E chegou o grande dia de eu embarcar, minha primeira viagem internacional, assim, gente do céu. Mas correu tudo bem, eu fiquei, tipo, muitas emoções junto, muitas coisas, foi tudo muito novo pra mim. Mas então chegamos na parte de como foi a vida realmente de au pair. A minha experiência de au pair foi razoável, vamos dizer assim. Não foi extremamente ruim e também não foi as melhores experiências que você possa ver. Eu escolhi justamente essa família porque eles moravam numa casa que eles tinham uma casa atrás, então eles disseram que a au pair moraria nessa casa atrás, então para mim ficava melhor, porque eu não sou uma pessoa que consigo dividir espaço por muito tempo, e principalmente com pessoas desconhecidas. Esse era o meu maior medo de ser au pair, porque a maioria das au pairs, elas moram na casa, num quarto acima, no sótão, em algum lugar, mas dentro da casa. A minha relação com a família era muito boa, com a mãe era muito boa, a gente conversava bastante, ela era bem legalzinha. Com o pai também, eu não via ele muito, né? Mas ele também, eles eram uns pais, assim, bem atuais, bem jovens, bem divertidos. O único problema foi o menino mais velho. Ele era muito complicado, ele era muito problemático. Meu Deus. Não, mas ele realmente ele era muito complicado, essa é a palavra. Ele não me respeitava muito, ele não tinha muita paciência, e eu tentava sempre me comunicar com ele, e fazer as coisas de uma maneira assim que ele não estranhasse muito, por eu ser de outra cultura. Só que realmente era dele ser assim complicadinho. Então foi um ano bem difícil em relação ao meu tratamento. No final do ano ainda eu saí de lá e a gente não tinha uma conexão boa. Já o pequeno era só amor. Gente, eu sinto muita saudade dele. Se um dia eu ver ele de novo, eu acredito que ele nem vai me reconhecer, porque agora ele já deve estar com uns 9, 10 anos. Mas eu sinto muita saudade dele, o Rafael. Beijos, Rafael, se você estiver vendo e se você tiver aprendido alguma coisa de português comigo, ó. E ele era muito queridinho, ele era muito easygoing, ele era bem fácil, assim, tipo o Luísa, ele era assim. Uma coisa meio chata que aconteceu durante o meu ano de au pair, que me fez pensar que não foi uma experiência totalmente boa, porque no geral tudo foi ok. Mas o que aconteceu foi que, assim, no geral os holandeses, eles são muito mão de vaca, eles são muito conservadores com dinheiro, eles pensam muito no dinheiro. Tem gente que diga que eles ficaram assim por causa da Segunda Guerra Mundial, quando eles não tinham nada o que comer, eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada, e aí eles meio que desenvolveram essa coisa de sempre guardar muita coisa e principalmente dinheiro. Então, uma coisa que aconteceu foi que quando eu fazia au pair, tinha semanas que eu não fazia 30 horas semanais, eu fazia 25 ou tal, porque eu trabalhava conforme a mãe trabalhava. Então, sexta-feira e quarta-feira ela tirava de folga, e sexta-feira ela trabalhava até o meio-dia. E daí eu podia ficar livre. Assim, no contrato era até 30 horas semanais, só que você não poderia descontar se eu trabalhasse caso 20, porque
Quem não precisava de mim era a família, não era eu que estava saindo mais cedo porque eu queria. Tinha que ser 30 horas, máximo e mínimo, são 30 horas, não tinham que tirar nem pôr. Só que o que acontecia é que existia hora extra, e como era a família que precisava de mim, muitas vezes durante a noite eles queriam fazer alguma coisa, aconteceu também da mãe viajar e eu tinha que ficar com as crianças, as horas extras também tinham que ser pagas, isso era ok. Era muito difícil de eu colocar preço na minha hora extra, porque eu era muito bobinha na época, então eu procurei saber, porque na época também tinha um grupo no Facebook de au pair aqui na Holanda, e eu procurei saber com elas quanto elas pediam e tudo mais, e aí eu acabei vendo que a maioria pedia de 7 a 10 euros a hora naquela época. E daí eu optei para pedir 5, não sei porquê, porque como eu já era da família mesmo, daí eu pedi 5 euros a hora. E eles não quiseram pagar os 5 euros, então eu tive que fazer uma negociação com eles assim. Bem boba, gente. Eu sinto até vergonha de falar isso hoje em dia, mas eu nunca tinha vivido uma experiência dessa antes. Eu tinha 22 anos só e era tudo muito novo pra mim. Então, eu concordei com eles que eles me pagariam 5 euros a hora extra, mas eles também descontariam 5 euros de cada hora que eu trabalhasse a menos. Isso foi um abuso e que eu assinei embaixo. É muito difícil para eu falar sobre isso hoje em dia, porque se fosse hoje em dia, eu nunca admitiria isso pra mim. Nunca, e eu aconselho a vocês a nunca admitir, porque tá errado. Porque não é da lei aqui. Se eu tivesse falado para alguém, falasse para a agência, eles iam ser multados, eles iam sofrer algum tipo de punição, porque isso não é o correto. Para mim, quase que foi um trabalho escravo. Porque eu trabalhava um dia a menos e meio dia a menos. E cada hora desse dia, tinha meses que eu não ganhava nem 100 euros, para vocês terem uma ideia. Porque daí depois eles começaram a precisar menos de mim, e daí começaram a descontar muito mais e muito mais. Eu tinha época que não ganhava nem 80 euros por mês. Eu meio que sobrevivia, porque as coisas aqui na Holanda são extremamente caras. Quem mora aqui sabe, e quem mora em países ao redor, quando vem visitar a Holanda, sempre se choca com preços de transporte e de comida. E assim, foi uma experiência que ninguém quer viver, ninguém quer perceber que tá sendo abusado. Só que pra mim, pra ser bem sincero pra vocês, eu era nova, eu me achava nova, porque eu não tinha muitas experiências assim. Foi a minha primeira vez que eu saí do país, eu não tinha um suporte familiar financeiro pra me cobrir as costas se caso eu precisasse. Então, eu paguei pra estar aqui e eu vim sozinha, todos os aspectos. Eu meio que aceitei isso porque pelo menos eu estava protegida de certa maneira. E as leis aqui, tem outras coisas aqui no contrato que cobria muito mais a família, sem contar que eles estavam no país deles, entendeu? Já começa por aí. Eles já sabiam de toda a legislação do país, eles mesmos. E também no contrato de au pair tem muita coisa que deixa faltar para au pair. E eu acho que isso é meio que proposital para meter um pânico, né? E no final a minha experiência foi isso. Se eu indico a você vir fazer o au pair. Primeiro eu vou responder a pergunta se eu faria tudo de novo, se eu seria au pair novamente. Se eu faria tudo de novo, eu faria tudo de novo porque eu trabalho com coisas reais. Foi o que foi bom ou foi ruim do jeito que foi. Mas se eu fosse hoje em dia ter a possibilidade de ser au pair novamente, eu não seria. Porque eu vi que não cabia pra minha personalidade, não coube pra mim. Valeu, sabe assim? Tipo, ok. Agora, pra você, eu indico sim você fazer um intercâmbio, mas que você venha com os pés no chão, que você se organize financeiramente pra você não precisar aceitar esse tipo de coisa que eu aceitei, a pior, e que você tenha foco e razão. Foco pra sempre lembrar a razão, pra sempre passar pelo caminho, pelas coisas difíceis, com a razão maior. Se organize financeiramente também. Tente ver qual é o melhor intercâmbio pra você, pro teu tipo de pessoa. Não é porque o au pair é mais barato que ele supre para todo mundo, que ele é satisfatório para todo mundo. Eu, antes de vir para cá, para a Holanda ser au pair, eu tinha uma vontade muito grande de ir para a Irlanda. Porque o meu ponto principal era melhorar o meu inglês. Eu nem ligava para holandês, eu nem ligava para Holanda. Só fui começar a ver Holanda quando comecei a ver que aqui tinha o programa de au pair e lá na Irlanda não tinha. Lá é o programa de estudante, é outra coisa. Como eu era muito medrosa e eu queria uma coisa que
me assegurasse mais, eu acabei optando para vir para cá, e porque era mais barato e mais rápido de eu chegar aqui. Se eu tivesse tido um pouco mais de paciência comigo mesmo, talvez eu trabalharia um pouco mais, uns anos mais, e conseguiria daí ir para o intercâmbio da Irlanda. Eu não sei se isso me supriria como pessoa também, mas era o que eu queria primeiramente. É um ano da sua vida, são 365 dias e são não sei quantas milhões de horas, vai estar passando aqui só para confirmar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não tenho mais nada pra falar. Talvez tenha faltado algumas coisas aqui do contrato. Eu só passei o geral mesmo pra vocês. Tinha até algumas coisas de existência, que daí tinha que pagar de volta todos os custos de visto pra família e tudo mais. Coisas que realmente encurralavam bastante au pair. Eu não sei como tá hoje em dia. Eu não sei se essa agência ainda existe. Eu não sei se a representante ainda é representante. Karen, um beijo. Se você quiser acompanhar um pouco da minha vida, da minha rotina, ver minhas fotos lindas e maravilhosas, me segue no Instagram, porque eu tô sempre, às vezes eu dou uma sumida, mas aí eu sempre tô postando umas frases de motivação, então eu tô sempre por lá, se não é em presença, é em frasezinhas de motivação. Eu te vejo no próximo vídeo então, me deixa o like se você gostou, se inscreve no canal para mais vídeos como esse de bate-papo, vlog, vida na Holanda, dicas, cabelo, tudo. Se inscreve aqui no canal, no botão vermelho que tá aqui. Assiste os meus outros vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora sim. Tchau!